Bem, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar conversando um pouquinho com vocês. Já agradecemos o convite. Em especial, falar sobre uma doença tão importante que está em ascensão pelo conhecimento dela, por sua gravidade também. E a gente conta muito com a ajuda de vários profissionais de saúde nos municípios do estado e nas secretarias de saúde que podem nos ajudar bastante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o atendimento nas exacerbações pulmonares nas crianças com fibrose cística. Eu sou Fernanda Malini, eu sou pneumopediatra do Programa de Fibrose Cística do Centro de Referência aqui do Estado do Espírito Santo, que funciona no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Bem, vou estar só lembrando um pouquinho, antes de falar das exacerbações, sobre o que é fibrose cística. A doutora Roberta Melotti, há algumas semanas, já começou conversando um pouquinho. Acho que vale a pena a gente tentar recordar para a gente compreender sobre o atendimento no período de exacerbação. Bem, fibrose cística é uma doença genética, não tem cura. Ela é causada por mais de 2.000 mutações. Então, nós temos crianças tanto muito graves, que já nascem com comprometimento de vários órgãos do corpo e que têm a manifestação muito rápida de todos os sintomas. E assim vão ter, infelizmente, uma expectativa de vida muito curta. Mas, da mesma forma, dependendo das mutações que elas apresentam, elas podem vir com sintomas bem inespecíficos e vão ter o diagnóstico muito tardio ou nem terão o diagnóstico de fibrose cística. Ela também é conhecida como a doença do suor salgado ou doença do beijo salgado. O que é isso? Na fibrose cística, a gente observa que a criança ela tem o suor que ela produz, ele forma cristais de sal, onde ela no corpinho ela vai estar suando. Não quer dizer que tem uma relação com o aumento do suor, mas sim da quantidade do seu sal. Então, quando a mamãe dá um beijo na criança, na testinha da criança, a gente observa um pouquinho do salzinho, a mãe fala, que gostinho salgado. Então, por muito tempo ficou conhecida assim também. Com a chegada do teste do pezinho, foi realmente muito bom para essas crianças, porque o teste do pezinho, ele é um método de triagem. Aqui no nosso estado, a partir de 2008, 2009, é feita uma seleção dessas crianças e as crianças que vêm com a dosagem da imunodepressina reativa aumentada, a gente consegue selecionar e automaticamente ela faz o teste do suor, que é dado o diagnóstico da fibrose cística somente com o teste do suor. Tem outros exames também, mas o teste do suor está mais acessível e é o nosso padrão ouro. Então, a criança nasce, ela é feita o teste do pezinho, se a dosagem da imunodepressina reativa deu alterada, ela é convocada pelo serviço social para fazer o teste do suor. Isso é excelente, é feito aqui na PAI de Vitória e é uma parceria muito bacana que a gente tem. E com isso adiantou muito o diagnóstico dos nossos meninos. Então os meninos chegam para a gente muito mais precoce e a gente consegue estabilizar todas essas crianças mais rápido. E quais são os sintomas da fibrose cística? Bem, eu falei que é uma doença genética, ocorre uma alteração no gene da CFTR. Esse gene ele é responsável pelo transporte de íons da célula. Então, você vai ter alteração do cloro, do sódio e automaticamente da água. Então, você tem uma produção excessiva de muco. Esse muco ele vai impactando tanto em via aérea superior como em via aérea inferior. Então, você vai ter um acúmulo de secreção, catarro, é um catarro bem mesmo. A gente fala até, entre as nossas crianças, na consulta, a gente fala com aspecto de um chiclete, bem durinho. Então, a criança tem muita tosse crônica, a criança tem sinusite e pneumonia de repetição, pode ter polipose nasal também, e no intestino, pâncreas ali, esse muco que é produzido e fica muito espesso, porque a CFTR, o canal de cloro está alterado, então fica um muco bem espesso, ele interrompe a saída ali no ducto biliar e pancreático das enzimas, da lipase e da pancrease. Então a criança, ao se alimentar, ela não absorve, porque não há liberação da lipase e pancrease. Então, as fezes dela ficam todas amolecidas, oleosas, porque esse óleo que seria absorvido pelas enzimas
não é absorvido. Então, a criança tem uma diarreia crônica, é aquela criança que se alimenta e vai ao banheiro, e aquela criança não ganha peso e evolui com um grau de desnutrição importante. Por que falar do comprometimento pulmonar? Porque, infelizmente, é a principal causa de morbidade e mortalidade na fibrose cística. O que a gente tenta fazer é retardar a evolução dessa doença para melhorar a qualidade e expectativa de vida dos nossos pacientes. Bem, então só para a gente lembrar, há aquela formação do muco espesso, bem viscoso. Com isso, ocorre uma diminuição do clíris mucociliar e existem, imagina aquele monte de secreção em via aérea. Toda aquela secreção me tira toda a barreira de defesa. Então, germes comuns da doença, da fibrose cística, que eu vou citar um pouquinho mais adiante, vão e se alojam ali. E ali elas vão podendo ficar de forma colonizada, que a gente fala, de forma bem crônica. E vai causando obstrução das vias aéreas e mais infecção vai acontecendo e vem os quadros de todos os sintomas que as crianças apresentam. Todas as consultas, a gente faz consultas às nossas crianças de mês em mês, de 2 em 2, de 3 em 3 meses, ou até de 15 em 15 dias, de acordo com a necessidade dessa criança. Em todas as consultas que nós fazemos, a gente faz a coleta dessa secreção que é produzida. Quando a criança tem tosse e muita secreção, ela consegue expectorar como um escarro mesmo. Na ausência desse escarro, a gente faz a coleta de um suave de orofaringe. Na tentativa de, mesmo as crianças sem ter sintomas, a gente está tirando, vendo se tem ali determinadas bactérias que podem ser lesivas para essas crianças com fibrose cística. E as bactérias, elas vão aparecendo de acordo com a evolução da doença, com o comprometimento respiratório, pulmonar e com a idade da criança. Os primeiros germes a aparecerem são Staphylo aureus, sensível à oxacilina, Haemophilus influenza, e eles vão servindo porque eles alteram ali a flora, causam lesão e vão favorecendo que outros germes comuns da fibrose cística apareçam. Como para a gente, hoje o mais temido é a Pseudomonas aeruginosa, que ela está muito relacionada com uma piora importante do padrão respiratório da criança. E a Pseudomonas aeruginosa, ela vai facilitar que outros germes oportunistas apareçam, tão graves como ela. Como a gente vê o MASA, a gente vê também o complexo Burkholderia cepacia e que aí evoluem com um comprometimento muito grave da doença pulmonar. Lembra que eu falei que a gente faz a coleta da criança do SUAB ou do escarro em todas as consultas? Essa é a forma da gente classificar a nossa criança se ela é colonizada ou não por um germe específico. Por quê? Todas essas crianças acumulam secreção, produzem excesso de secreção. E a principal forma que a gente tem que fazer é tirar esse catarro do peito quanto mais cedo. Porém, em algumas a gente não consegue tirar. A gente usa medicações, a gente faz fisioterapia, que são de extrema importância para eles, mas infelizmente tem algumas crianças que já têm lesões pulmonares que facilitam ainda mais a produção dessa secreção. E eles não podem ter contato entre eles. Uma criança com fibrose cística não pode ter contato com outro paciente com fibrose cística, porque cada um é colonizado por determinado germe. Porque pode haver transmissão de secreção de bactéria de um para o outro. Então, a gente classifica essas crianças e elas são divididas em dias de atendimento diferente no nosso ambulatório. Por exemplo, o paciente nunca infectado é aquele paciente que nunca teve nenhum isolamento de bactéria. Por exemplo, foi lá, cresceu, a gente coletou o SUAB dele e o SUAB estava todo normal, não tinha germe nenhum. Ou livre de infecção é aquele paciente que já teve um isolamento de determinada bactéria, foi feito o tratamento e nas consultas de controle foi feito o SUAB, porém não cresceu mais. Colonização intermitente é aquele paciente que isola de vez em quando um bichinho. E colonização crônica é aquele paciente que no período de 1 ano a gente teve mais de 50% das culturas presentes daquele mesmo germe. Ou fizemos 3
culturas consecutivas e entre essas culturas foi feito o tratamento, mas infelizmente nós não tivemos sucesso. E é claro que o paciente que já tem um germe crônico nele, isso piora muito mais a evolução dessa criança e um comprometimento pulmonar muito pior. Bem, falamos um pouquinho disso tudo para a gente entender o que é exacerbação pulmonar. Aí vocês podem até pensar, mas Fernanda, essa criança não tem catarro todo dia? Então, ela tosse todos os dias. Sim, eu vou considerar a tosse como já uma exacerbação? Não, eu vou considerar a piora do quadro dela. E a mãe, que é muito sábia, já faz acompanhamento com a gente, ela mesma vai falar isso com você. Então, a criança ela já tem um comprometimento que é dela. Provavelmente é uma criança que já tem aquela tosse matinal, que já vai ter secreção, mas a mãe vai falar que ela está pior do habitual dela. Então, ela vai ter um aumento da tosse, pode ou não ter febre. As nossas crianças nem sempre têm febre. Vai ter uma alteração na secreção, ou seja, olha, todos os dias eu estou tossindo, mas sempre foi uma secreção clarinha e durante o dia ficava ótimo, sem tosse nenhuma. Porém, a tosse agora está vindo mais amarelada, esverdeada, pode vir ou não com raias de sangue, pode ter uma alteração na ausculta dela. Por exemplo, essas crianças elas já têm um comprometimento de bronquiectasia, que são como se fossem buracos dentro do pulmão. Então, isso tudo já tem uma mobilidade de catarro, de secreção muito grande. Então, há uma ausculta rude, uma ausculta com estertor, e às vezes a gente vai auscultar e não tem ausculta nenhuma. Ou seja, será que não fez uma telectasia? Será que não tem um catarro tão impactado ali que prendeu tanto e a criança não está conseguindo respirar bem? Isso pode acontecer. Queda do VFUM, que a gente fala, que é o volume que a criança sopra no primeiro segundo. Isso, quando ela está em exacerbação, isso vai reduzindo. Queda da saturação de oxigênio, alteração radiológica e perda ponderal. Ou seja, aquela criança que não está se alimentando bem, que está perdendo peso. Esses são fatores de alerta para a gente, que a gente tem que ficar bem atentos. Bem, então eu já estou, meu paciente com fibrose cística que faz acompanhamento aqui, ele veio aqui, ele não está legal, piorou a tosse, está com mais catarro, está com a secreção diferente, não está se alimentando bem, aí agora eu vou ver, é uma criança que está numa exacerbação leve, moderada ou grave. O que vai diferenciar? É quando a gente olha para o paciente e vê, principalmente, uma criança que está vomitando, ela está desidratada, ela precisa ficar no soro. É uma criança que ela está tendo uma ação de respiratória, está com tiragem de fúrcula, está com um batimento de aleta nasal, a frequência respiratória dela, seria até interessante de virar e falar assim, mãe, esse cansaço é dele? A mãe vai falar, não, esse cansaço é dele, não se preocupa não. Ela vai assim, não, piorou, tem 3 dias que está assim. Esse parâmetro vai ser muito importante. Gente, eu estou vendo aqui, desculpa porque desconfigurou um pouquinho na hora de passar um para o outro, tá? Mas acho que não vai atrapalhar em nada, não. Então, a gente está com um paciente que está com uma exacerbação leve, está estável, não tem tiragem, está se alimentando razoável. Então, é uma criança que eu posso tentar um tratamento domiciliar. E o nosso tratamento com antibiótico é sempre feito de 14 dias. Sempre. 7 dias, 10 dias não é o suficiente para a gente tentar erradicar aquele bichinho ou melhorar o padrão respiratório deles. Diante de uma alteração, de uma exacerbação, que eu estou vendo que o meu paciente está grave, ou ele já estava fazendo uso de antibiótico em casa e não estava melhorando. Então, assim, olha, já estou fazendo 2, 3 dias de antibiótico, ele não melhorou, Fernanda. Ele está com alteração, ele piorou o cansaço, aumentou a tosse. Essa criança não vai precisar mais de antibiótico oral, ela vai precisar de antibiótico venoso. Vai ser uma criança que talvez precise de ficar no oxigênio, que a gente vai precisar intensificar a fisioterapia nela. E isso a gente só vai conseguir fazer mais a nível hospitalar mesmo. Bem, diante de uma exacerbação leve, aí você vai falar, mãe, olha, ele está um pouquinho, acho que a gente pode ver como é que ele vai ficar fazendo medicação oral. Só uma observação, todos os nossos pacientes, quando eles saem do ambulatório, a gente classifica essas crianças em colonizadas ou não colonizadas. E elas recebem
um papelzinho falando se ela é colonizada, se não é, por qual germe que ela é colonizada, se ela tiver em exacerbação com determinados sintomas, quais são as medicações. É como se fosse um resumo desses gráficos que eu estou dessas tabelinhas, os gráficos que eu estou passando para vocês. Então, o paciente chegou na unidade de saúde, você está achando que ele está cansado, mas é uma criança que pode fazer tratamento domiciliar. Mãe, ele é colonizado por qual bactéria? Ou ela vai te mostrar o papelzinho. Aí você vai falar, ela é colonizado por Staphylo aureus sensível à oxacilina. Então, eu vou fazer o tratamento de escolha com amoxicilina com clavulanato por 14 dias. E vai orientar a mãe. Mãe, mas mais cansado, piorou da tosse, começou a fazer febre, está diferente? Traz em 24, 48 horas para a gente reavaliar. E diante desse quadro, com qualquer alteração, nós vamos encaminhar para um outro centro, algum local que possa ter outros parâmetros para a gente ver se precisar uma queda da saturação, para a gente colocar no oxigênio se precisar. Diante do estáfilo resistente à oxacilina, a gente opta por fazer a sulfa. 20 miligramas, a gente faz de 20 a 40 miligramas quilo dia, sempre por 14 dias também. Agora, se o paciente for colonizado por Pseudomonas aeruginosa, a gente já opta por fazer cipro, que a gente faz também. A única questão do cipro é a questão do comprimido, que realmente o gosto, algumas das nossas crianças não aceitam. A gente usa mais nas crianças maiores mesmo. E quando tem Burkholderia cepacia, a gente faz uso da sulfa também, de 20 a 40 miligramas. Bem, agora já é um quadro diferente. Nós temos agora o paciente que já é um paciente que ou já estava em uso de antibiótico oral e não melhorou, ou é uma criança que está tendo uma piora do padrão respiratório, com tiragem importante, dessaturação. É uma criança que não tem como ficar na unidade básica, mas eu posso reconhecer na minha unidade básica de que ali não é o local melhor para ela. Então, eu vou encaminhar ela para um pronto atendimento que tenha um serviço de urgência e emergência, se for possível um local de uma enfermaria para estar fazendo essa assistência. Aqui no nosso estado, no Espírito Santo, a gente tem o nosso Hospital Infantil de Vitória, que agora é localizado no HPM, no Hospital da Polícia Militar, que a gente faz o atendimento, que a gente encaminha já todos os pacientes para lá. Então, é um paciente que está em exacerbação moderada grave e ele é colonizado por Staphylo aureus sensível à oxacilina. Esse paciente precisa fazer oxacilina mais amicacina venosa por 14 dias. Já se for MARSA resistente à oxacilina, a gente faz a vancomicina ou a limesolida. No paciente com Pseudomonas aeruginosa, a gente faz a ceftazidima mais a amicacina. E o paciente colonizado por Burkholderia cepacia, a gente faz o meropenem. Todas essas medicações com 14 dias de antibiótico. Uma coisa muito importante o ideal é que esse paciente em exacerbação, antes da gente iniciar os nossos antibióticos, seja por via oral ou seja por via venosa, era que a gente conseguisse coletar ou um escarro ou um suave de orofaringe dele. Eu sei que nem todos os locais têm isso disponível. E eu sei que também precisa de um laboratório com um microbiologista para pesquisar esses germes. Mas se por acaso vocês tiverem a disponibilidade, o paciente chegou para vocês em exacerbação, façam a solicitação com a coleta de escarro ou de suave de orofaringe, com assim, pesquisa para germes comuns da fibrose cística, como Staphylo aureus, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa e antibiograma, porque isso vai ajudar bastante. Além disso, esses pacientes fazem uso de várias medicações. Então, essas medicações, elas precisam ser mantidas, como enzimas pancreáticas. Essas são enzimas que, lembra quando na primeira figurinha que eu mostrei um pouquinho, falando do sintoma da diarreia, tudo, essas crianças, antes delas se alimentarem, elas fazem uso dessas enzimas, que é a pancreatina, pancrease que a gente fala, e a criança vai e toma antes de se alimentar. Então, assim, manter todas as medicações usuais, porém essas enzimas, elas devem ser feitas por via oral. Às vezes a criança não tem condição de se alimentar, então a gente não vai, e está recebendo a dietinha por sonda, não adianta passar pela sonda a enzima, porque ela pode obstruir.
Aí existem outras formas de serem feitas medicações, até a própria dieta, que mais adiante vai ser conversado um pouquinho sobre isso também. Manter a alfa-dornase, que é um mucolítico, como a salina hipertônica, que são excelentes, principalmente antes da fisioterapia, que vai amolecer aquele catarro bem espesso, deixando ele mais fluido para ele ser eliminado. E de extrema importância a fisioterapia respiratória. Então, se é uma criança que faz fisioterapia respiratória domiciliar, com aparelhinhos, ou com shaker, ou com outros aparelhos e atividade física, estimular que essa criança faça fisioterapia respiratória 2 vezes ao dia, no mínimo, no período de exacerbação. Lembramos que o aminoglicosídeo, ele deve ser administrado uma vez ao dia, preferencialmente, pela manhã, para minimizar a toxicidade renal. E o uso em dose diária dela também é menos indutor de resistência. Eu falei bastante coisa, eu queria só falar um pouquinho agora de 3 casos clínicos que eu vou estar citando para ver se a gente vai entender tudo direitinho. Então, aqui são casos clínicos que a gente teve lá dos nossos pacientes com fibrose cística no nosso ambulatório. Uma criança de 5 anos, sexo masculino, portador de fibrose cística e teve o diagnóstico precoce. Isso é maravilhoso, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil da gente ver quais são os sintomas e fazer o acompanhamento dessa criança. Né? Ele é eutrófico, sem insuficiência pancreática e não colonizado crônico por germes comuns da doença. Há 4 dias, iniciou um quadro de tosse secretiva, obstrução nasal e coriza. Há 2 dias, febre intermitente. Até aqui, é uma criança estável na fibrose cística e que está provavelmente com quadro gripal, normal. Deu entrada no pronto-socorro em regular estado, uma obstrução nasal, hiperemia de orofaringe, ronco de transmissão à ausculta pulmonar, sem desconforto respiratório, saturando 97%, sem mais alterações ao exame físico. Então, é provavelmente um quadro gripal. O que seria interessante? A coleta desse escarro, para a gente ver se está crescendo uma coisa, e a gente vai tratar com amoxicilina com clavulanato por 14 dias. Mas aí você pode perguntar, nossa, Fernanda, mas não é uma gripe? Por que eu preciso passar moxa com clavulanato para ela? Porque nas crianças de fibrose, o vírus, muitas vezes, ele predispõe que a criança venha com germes mais oportunistas da doença. E lembra naquele primeiro gráfico, naquela tabelinha falando dos germes comuns, o Staphylo aureus é o germe mais frequente nessa faixa etária. Faixa etária no sentido da criança de não ter tanto comprometimento pulmonar. Então, eu faço esse tratamento de escolha, mesmo num quadro gripal, ok? E é um tratamento domiciliar, não precisa ficar no hospital. Outro caso clínico, um aninho de fibrose cística, teve o diagnóstico precoce também, porém, baixo peso, insuficiência pancreática, colonizada crônica por estáfilo, sensível à oxacilina. Há 6 dias em uso de amoxicilina com clavulanato devido a uma exacerbação pulmonar, porém, apresentando febre há 2 dias, queda do estado geral, diminuição do apetite, piora da tosse, vômito pós-tosse. Deu entrada no pronto-socorro com estertor à ausculta pulmonar, murmúrio vesicular reduzido em ápice direito, uma tiragem subcostal leve, frequência respiratória de 46, saturando 96%. Ou seja, é uma criança que estava já com tratamento domiciliar e não teve boa resposta, pelo contrário, apresentando febre, desconforto respiratório, vômito pós-tosse. E aí, o que a gente faz? Se possível, a coleta do escarro ou suave de orofaringe, estimular essa criança a fazer muita fisioterapia. Por quê? Uma coisa que chama atenção à ausculta é o murmúrio vesicular reduzido em ápice direito. Será que essa criança está com o muco impactado ali, que não está permitindo a expansibilidade naquela área? Aí valeria a pena a gente fazer um raio-x de tórax, porque a gente poderia ter uma telectasia que vai ser bem revertida com os mucolíticos e com a fisioterapia respiratória. E aí, nós vamos iniciar com um esquema de antibiótico. Aí, nesse caso, nós vamos fazer ceftazidima, oxacilina mais amicacina por 14 dias.
Vocês podem estar pensando, mas Fernanda, ela não é colonizada por estáfilo sensível à oxacilina? Você não tinha falado que é só oxacilina mais amicacina? Por que eu estou fazendo essa ceftazidima que é da Pseudomonas? Porque essa criança não está evoluindo bem. E como ela já estava fazendo a moxa com clavulanato, que é o que me cobre para estáfilo, eu vou fazer já pensando numa cobertura para Pseudomonas, faço a ceftazidima. Tem o resultado do meu escarro ou do meu suave e não cresceu Pseudomonas, tiro a ceftazidima e mantenho somente a oxacilina e a mica. Ok? Terceiro caso, adolescente, 15 anos, portador de fibrose cística, infelizmente um diagnóstico tardio, já veio com baixo peso, insuficiência pancreática, colonizado crônico por Pseudomonas aeruginosa, não aderente ao tratamento medicamentoso e à fisioterapia domiciliar. Infelizmente, isso é um problema real que a gente enfrenta muito, principalmente nessa faixa etária e por ser portador de uma doença crônica e um diagnóstico tardio. Há 15 dias, começou com perda do apetite, piora da tosse com aumento da secreção no escarro com raias de sangue, limitação às atividades com taquidispneia, febre há 3 dias, deu entrada no pronto-socorro com saturação de 87%, batimento de aleta nasal, desconforto respiratório, pressão de 110 por 70, estertores grossos e sibilos à ausculta pulmonar. Esse paciente em especial, ele foi por muito tempo tratado como asma. E aí, logo depois, como não estava respondendo ao tratamento, foi feito o teste do suor dele e veio com o teste do suor positivo. E é muito comum as crianças com fibrose cística, a gente auscultar sibilo, porque é justamente o acúmulo da secreção no brônquio. Ele fica tanta secreção no brônquio que entra o ar, mas tem essa dificuldade em sair. Então, a criança mantém tosse, então a gente faz um diagnóstico diferencial. É sempre bom pensar no paciente com asma, que não está tendo melhora, que tem outros sintomas, a gente fazer o diagnóstico diferencial com fibrose cística. Então, nesse caso, ele já tinha um desconforto respiratório, saturação baixa, então ele precisava ficar num local com oxigênio terapia. Era uma criança a gente ia ter que fazer o controle hemodinâmico dele, fisioterapia respiratória de extrema importância, que é melhorar muito o padrão respiratório. Como ele é colonizado por Pseudomonas, a gente já faz o esquema para ceftazidima, oxa e amica por 14 dias no mínimo, e a coleta de escarro que vai conduzir para a gente de extrema importância. Quarto caso clínico, 15 anos, portadora de fibrose cística, diagnóstico tardio de asma, eutrófica, insuficiência pancreática leve, colonizada crônica por Pseudomonas aeruginosa, adere bem ao tratamento. Há 2 semanas teve uma piora da tosse matinal, olha, piora da tosse, então essa tosse já existe, com aumento do escarro. Um pigarro, cefaleia, diminuição do apetite, deu entrada no pronto-socorro em bom estado geral, com uma ausculta pulmonar com estertor sem desconforto respiratório, saturação boa de 97%, sem mais alterações ao exame físico. Provavelmente ela estava fazendo um quadro de sinusite, que é muito comum nos nossos pacientes. Então, tentar a coleta do escarro e liberar para casa em uso domiciliar de ciprofloxacina por 14 dias. Lembrando que o nosso ambulatório de fibrose cística, a gente trabalha com equipe interdisciplinar, que são todos eles fundamentais para o acompanhamento das nossas crianças. Nós temos gastropediatra, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, farmacêutica, psicólogo, assistente social e pneumopediatra. E esse acompanhamento interdisciplinar regular faz toda a diferença para essas crianças e suas famílias. Tá? Estamos à disposição para qualquer dúvida. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniela, eu sou pneumologista e coordenadora do Centro de Referência de Adultos com Fibrose Cística do Estado do Espírito Santo. Queria agradecer ao Telesaúde pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais de fibrose cística para vocês. Então, a mim ficou conferida a palestra de complicações. Vocês já tiveram uma palestra sobre o que é fibrose cística com a doutora Roberta no mês passado e com a doutora Fernanda agora vocês tiveram uma palestra sobre as exacerbações de fibrose cística. E a fibrose cística é uma doença muito complexa e ela não acomete só pulmão, ela acomete todo o nosso organismo. Não sei se vocês lembram da
da aula da doutora Roberta o mês passado, quando ela explicou a fisiopatogenia da doença. E por ser uma doença assim tão complexa e que acomete tantos órgãos, a gente vai ter complicação em vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Então eu trouxe esse slide aqui, que já foi um slide mostrado para vocês, mas a gente precisa relembrar para que vocês possam entender as complicações da fibrose cística. Então, a fibrose cística é uma doença genética e ela causa mutação num gene, que é o gene da CFTR, que codifica uma proteína chamada também CFTR, que vai transportar o cloro. E aí, como essa proteína está defeituosa, o cloro não é muito bem transportado. Então, ocorre um defeito no transporte iônico. Por este defeito no transporte iônico, as secreções, os fluidos, né, que são gerados no nosso organismo, eles ficam desidratados. Eles têm um aumento na concentração de macromoléculas. Então fica aquele fluido espesso, aquela secreção espessa. E isso causa tubulopatia obstrutiva. E essa tubulopatia obstrutiva vai obstruir todos os órgãos do nosso corpo. Então no pulmão, levando a bronquiectasias, no pâncreas, levando uma insuficiência pancreática, o intestino pode ocorrer obstrução intestinal, no fígado obstrução dos canalículos hepáticos e no testículo vai causar infertilidade através de uma obstrução do ducto deferente. Então, essa fisiopatogenia é super importante para que vocês possam entender as complicações que eu irei falar para vocês agora. Na unidade básica de saúde, né, que é o nosso público-alvo aqui, o interessante é vocês saberem diagnosticar essas complicações, mas muito provavelmente o tratamento de todas elas vai ser num centro de referência, porque é um tratamento mais complexo. Mas se vocês tiverem pelo menos noção de que essas complicações podem ocorrer e que esses pacientes podem ter fibrose cística, isso já vai ser muito importante para a conduta, né, desses pacientes. Então, nós vamos começar com o ilho meconial. O ilho meconial seria a complicação mais precoce, acontece nos recém-nascidos. Então, nós temos um defeito na CFTR, que causa um desbalanço no transporte iônico. Essas secreções, elas ficam espessadas, e aí, com isso, ocorre uma obstrução intestinal. Então, aquele mecônio fica tão espesso que obstrui o intestino do recém-nascido. Então, essa é a complicação mais precoce, como eu já falei, ocorre no recém-nascido mesmo, e pode ocorrer em 10 a 20% dos pacientes com insuficiência pancreática. Qual seria a clínica? O recém-nascido vai ter uma distensão abdominal e ele não elimina o mecônio em 48 horas após o seu nascimento. Com isso, você pode suspeitar, né, de ilho meconial e fibrose cística. O diagnóstico pode ser feito ainda intraútero, através do ultrassom, mas após o nascimento a gente pode fazer esse diagnóstico através do raio-x simples e depois exames contrastados. O tratamento tem que ser decidido com um cirurgião pediátrico e pode ser feito inicialmente apenas com enema, e se não conseguir a desobstrução intestinal, pode ser que esse paciente evolua para uma cirurgia. Temos também o DIOS. O que é DIOS? É a síndrome da obstrução intestinal distal. Seria o equivalente, então, ao ilho meconial, mas só que acontece numa faixa etária maior, então entre adolescentes e adultos. A incidência é de 3 a 20%, é mais frequente em homens e aumenta com a idade. Além de toda aquela fisiopatologia que eu expliquei para vocês no ilho meconial da desidratação, né, que ocorre na secreção, associado a isso a gente pode ter outros fatores que contribuem para o DIOS, que seria a desidratação, por algum fator se o paciente desidratar, ou tiver usando alguma medicação que diminua a motilidade intestinal, ou um uso inadequado das enzimas pancreáticas. Nesse caso seria uso em exagero, que pode causar constipação nesses pacientes. Então, o defeito na CFTR associado a esses fatores desencadeantes pode levar a uma obstrução intestinal. E aí, qual a clínica do paciente? O paciente vai ter dor abdominal, distensão abdominal, constipação, massa palpável em quadrante inferior direito e vômitos. O diagnóstico pode ser feito através do raio-x, ultrassom ou tomografia de abdômen.
E qual seria a conduta, então? Numa obstrução parcial do intestino, a gente vai fazer soluções hipertônicas, como polietileno glicol, o contraste hidrossolúvel ou N-acetilcisteína, ou via oral mesmo ou por sonda nasogástrica. Depois de feita essa solução, a gente reavalia os sintomas. Se houve melhora, ou seja, houve eliminação das fezes, a gente mantém esse paciente com lactulona por 7 dias. Se não houve melhora desse paciente, a gente repete de novo essa conduta em 24 horas e vê se houve eliminação das fezes. Se houve, o paciente vai para a lactulona por mais 7 dias. Mas você pode fazer essas soluções e o paciente ter uma piora do quadro. Se ele tiver uma piora do quadro, a gente interna e aí esse paciente vai fazer o tratamento então por via retal. A gente pode fazer um edema com acetilcisteína e associado a um contraste hidrossolúvel ou um enema de contraste hidrossolúvel sob pressão. Se desobstruir, ótimo. Se não desobstruir, a gente tem que entrar em contato com o cirurgião, que pode ser preciso um tratamento cirúrgico nesse caso. Hemoptise. Hemoptise é uma complicação também bastante frequente, principalmente nos pacientes que têm o pulmão mais destruído. E por que que isso ocorre? Primeiro a gente tem que entender a destruição que ocorre no pulmão do paciente com fibrose cística. Então, mais uma vez, nós temos uma mutação genética que traz uma CFTR defeituosa. Com isso, nós temos uma desidratação do muco e esse muco espessado, então, obstrui a via aérea. Essa obstrução de via aérea leva a uma inflamação. Essa inflamação leva à facilitação de colonização por bactérias, né, por pseudomonas, estafilococcus, então leva à infecção. E essa infecção depois vai levar a uma doença estrutural do pulmão, que são as bronquiectasias, que são as dilatações das vias aéreas do paciente. Mas tudo isso é uma bola de neve, porque se você tem bronquiectasia, dá mais infecção, que dá mais inflamação, que dá mais obstrução de via aérea, e aí o paciente vai tendo seu pulmão cada vez mais destruído. Então é assim que ocorre a doença pulmonar no paciente com fibrose cística. E aí, por causa dessa doença pulmonar, a gente não tem um equilíbrio VQ muito bom. O que é o equilíbrio VQ? É o equilíbrio ventilação-perfusão. Então, como a ventilação-perfusão daquele pulmão do paciente não está bom, ocorre um aumento da pressão, da circulação sanguínea dentro do pulmão desse paciente, para corrigir esse distúrbio de ventilação-perfusão que ocorreu por causa da doença pulmonar. Com isso, associado, né, às infecções recorrentes, às inflamações e a necrose pulmonar, vai propiciar o aparecimento de hemoptises, que é o sangramento, né, que ocorre muito frequentemente nos pacientes que têm fibrose cística. Então, a hemoptise, ela pode ser, a hemoptise é uma emergência, tá, gente? E com pouca quantidade de sangue já pode levar o paciente a uma insuficiência respiratória aguda e morte. Então, a gente tem que ficar bem atento e a gente precisa ser bem rápido na conduta desse paciente. Se ele tiver um sangramento pequeno, ou seja, um sangramento de menos de 5 ml, que a gente classifica como hemoptoico. Hemoptoico seriam raias de sangue no meio do catarro, do escarro, tá? Então, isso aqui é menos preocupante. Mas se o paciente já tem uma hemoptise de moderada a grave, que seria de 5 a 240 ml, ou seja, isso já é mais grave para a gente, principalmente quando o paciente sangra acima de 240 ml, tá, gente? Então, a nossa conduta é internar esse paciente, porque esse paciente está sob risco de vida. Se for um sangramento menor, a gente vai observar e a gente vai avaliar se tem necessidade de usar antibiótico, porque na maioria das vezes a hemoptise ela é causada por uma exacerbação infecciosa no paciente com fibrose cística. Mas se o sangramento for moderado ou maior, nós vamos internar esse paciente e se ele estiver instável, ele tem que ser entubado. Se ele ainda estiver estável, ele vai fazer uma broncoscopia e uma angiotomografia. Para que esses exames? Para localizar o sangramento, saber de que lado está sangrando e qual a provável artéria brônquica que está sangrando. Localizando esse sangramento, nós vamos para o cateterismo, para fazer a embolização, para a gente embolizar aquela artéria que está sangrando na tentativa de parar aquele sangramento. Se a gente tiver sucesso com a embolização, nossa conduta acabou aí.
Se não tiver sucesso, a gente pode ter que ir para a cirurgia, então a gente vai precisar falar com o cirurgião. Então, gente, fiquem atentos, porque hemoptise é grave. Próxima complicação, que é o pneumotórax. Então, vocês já estão sabendo por que ocorrem essas bronquiectasias, que eu já expliquei para vocês na hemoptise. Então, o paciente com fibrose cística, ele está cheio de bronquiectasias, cheio dessas dilatações de vias aéreas. E aí, essa dilatação de via aérea pode chegar aqui à região subpleural e formar essas bolhas aqui subpleurais. E aí, uma bolha dessa subpleural, ela pode estourar, formando o pneumotórax, tá? Então, essa é a fisiopatologia da formação do pneumotórax. Se o pneumotórax for maior do que 3 centímetros, que a gente mede aqui, ó, nesse ápice do pulmão ao ápice do estreito superior da cavidade pleural, se ela for maior do que 3 centímetros, a gente considera um pneumotórax grande. Se ele for menor do que isso, a gente considera pequeno. Opa, voltei. Opa. Pneumotórax. Tá, é porque o nome está errado aqui, mas é pneumotórax. A incidência do pneumotórax é de 3,4%. E qual a clínica do pneumotórax? O início ele é súbito, de dor torácica com dispneia, associada a uma taquicardia, taquipneia, palidez e cianose. Então, o paciente com fibrose cística que tem uma dor torácica súbita e uma dispneia súbita, fiquem atentos, ele pode estar tendo pneumotórax. E qual a conduta no paciente do hemotórax, de pneumotórax? Você vai fazer admissão hospitalar? Então, para aqueles pacientes que têm um pneumotórax grande e instável, sim, você tem que tem que internar esse paciente. Se ele tiver um pneumotórax pequeno, ou seja, menor do que 3 centímetros, ele estiver estável, você não precisa internar, você pode conduzir esse paciente ambulatorialmente. Dreno de tórax, para quem você vai fazer? Para quem tiver com pneumotórax grande, ou seja, maior do que 3 centímetros, e para quem tiver com pneumotórax instável, né? Pode ser até pequeno, mas se tiver instável, vai para dreno de tórax. Agora, se o pneumotórax for pequeno e tiver estável, não precisa de dreno. A pleurodese, quando é que a gente precisa fazer pleurodese? Só para pneumotórax que está recorrente. E as terapias inalatórias podem ser continuadas, tá? Exceto a salina hipertônica, que deve ser parada porque causa muita tosse e pode piorar o pneumotórax. Diabetes relacionada à fibrose cística é uma outra complicação que pode ocorrer. Por quê? Vamos entender aqui. Mais uma vez, o defeito na CFTR que vai espessar as secreções. Ocorre, então, uma obstrução dos ductos pancreáticos. E aí, o ducto pancreático obstruído, vai ocorrer uma destruição do pâncreas, por causa de as suas próprias enzimas, elas são liberadas antes de saírem do ducto, ali mesmo do pâncreas, e isso destrói o parênquima pulmonar. E aí o parênquima pulmonar, ele é substituído por um tecido fibro-gorduroso. Então a gente não tem mais um pâncreas funcionante, a gente só tem fibrose e gordura. Essa destruição ela ocorre primeiro na parte exócrina do pâncreas, que é onde a gente tem a esteatorreia, né, que vai levar à desnutrição e a diarreia crônica desses pacientes. E por último, nós vamos ter uma destruição também da parte endócrina do pâncreas, que aí sim a gente destrói as ilhotas betas, né, que produzem insulina, e aí a gente vai ter. Então, o pâncreas ele é substituído por tecido fibro-gorduroso, então esse pâncreas não fica mais funcionante, não tem mais parênquima pancreático funcionante. Então, ocorre primeiro uma destruição da parte exócrina, então o paciente vai ter esteatorreia e diarreia, e depois, por último, ocorre uma destruição da parte endócrina, das células betas, das ilhotas betas do pâncreas, que produzem insulina e vai causar, então, diabetes nesses pacientes. Então, nós denominamos diabetes relacionada à fibrose cística, porque não é diabetes nem tipo 1, nem tipo 2, é um outro tipo de diabetes. O diabetes ele é 20 vezes mais frequente no paciente com fibrose cística, ou seja, aquele paciente que vai viver um pouco mais provavelmente terá fibrose cística. Se manifesta entre 15 e 21 anos.
Por causa disso, a gente faz uma triagem anual de diabetes nesses pacientes. Então, a gente faz uma glicemia de jejum todos os anos e teste de tolerância oral à glicose todos os anos. Por que a gente faz o teste de tolerância? Porque a hiperglicemia pós-prandial é a alteração mais precoce nos pacientes com fibrose cística. Então, esse exame ele é mais sensível do que a glicemia de jejum. E o que nós podemos ter com esses exames? Se eles têm a glicemia de jejum e o teste de tolerância normais, então esse paciente não tem nada. Se ele tem uma glicemia de jejum normal com teste de tolerância entre 140 e 200, então a gente tem uma tolerância à glicose alterada, mas ainda não é diabetes. Se a gente tem uma glicemia de jejum normal, mas com teste de tolerância acima de 200, a gente já vai ter um diabetes relacionado à fibrose cística, mas sem hiperglicemia de jejum. E se a gente tiver uma glicemia de jejum acima de 126, nem precisa fazer o teste de tolerância, que já é diagnóstico de diabetes. Tá? O tratamento do diabetes ele é um pouco diferente na fibrose cística do que no diabetes tipo 1 e 2. Por quê? Porque no diabetes tipo 1 e 2, a gente associa a nefropatia à doença cardiovascular. Então, teremos peculiaridades por causa disso. Mas na fibrose cística, não. O diabetes está relacionado à desnutrição e uma doença pulmonar. Por isso, recomendações dietéticas específicas para fibrose císticas devem prevalecer sobre aquelas empregadas para outras formas de diabetes. Ou seja, nós não somos tão rigorosos assim na dieta de um paciente com fibrose cística, porque ele não pode emagrecer, ele não pode perder peso. Então, é mais interessante para a gente que ele continue com a dieta que ele tinha e que a gente faça a correção com insulina. O tratamento do diabetes, como eu já falei, né, é baseado na insulina mesmo, porque tem uma destruição do parênquima pancreático e a gente não produz mais insulina. Então, o tratamento é com insulina mesmo. E tem pouca evidência para antidiabético oral, que a gente pode até usar numa fase inicial do tratamento, mas o mais preconizado é a insulina mesmo. E a nossa última complicação, que nós discutiremos hoje, é a osteopenia e a osteoporose. Então, temos mais uma vez aqui, existem muitas outras complicações, tá, gente, da fibrose cística, que eu fiz uma síntese daquelas que eu achei mais importantes e que que as pessoas de uma unidade básica de saúde deveriam ter conhecimento, mas a fibrose cística pode ter muito mais complicação, como, por exemplo, infertilidade, entre outras, tá? Mas então vamos para a nossa última complicação aqui, que é a osteopenia e a osteoporose. Então, um defeito na CFTR vai causar uma insuficiência pancreática exógena, como eu já expliquei para vocês, por causa da obstrução dos ductos pancreáticos. E aí o paciente tem uma esteatorreia. A gordura, ela é super importante para a absorção das vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Então, se a gente não tem essa gordura, porque o paciente está perdendo essa gordura nas fezes, ocorre uma diminuição da absorção dessas vitaminas. E por isso, a gente tem uma diminuição de vitamina D. Com a diminuição de vitamina D, a gente tem uma diminuição da absorção de cálcio, levando à osteopenia e à osteoporose. Mas não é só isso que causa a osteopenia e a osteoporose no paciente com fibrose cística. Nós temos também fatores nutricionais, porque corriqueiramente esses pacientes são desnutridos, baixo peso. Nós temos uma diminuição da capacidade deles fazerem exercício físico, porque constantemente estão internados e têm infecções, então não conseguem fazer exercício físico tão regularmente. Usam muito corticoide e tem muita infecção, e a infecção também aumenta a reabsorção óssea. Então, tudo isso contribui para uma osteopenia e osteoporose nesses pacientes. E qual a clínica, então? A clínica é o aumento de fraturas, tá? A osteopenia, a osteoporose não vai causar dor, nada disso. O que ocorre mesmo é o aumento da fratura desses pacientes. E o diagnóstico a gente faz através de densitometria óssea. E nós fazemos também, assim como nós fazemos para o diabetes, nós também fazemos para a osteopenia e osteoporose uma triagem a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos fazemos uma densitometria óssea para ver como é que esses pacientes estão. E qual seria o tratamento? Então, atividade física, muito importante, exposição à luz solar, manter um bom estado nutricional. E se esse paciente estiver com osteopenia, usa cálcio e vitamina D. E se ele estiver com osteoporose, usa cálcio, vitamina D e alendronato. Então, essas foram as complicações da fibrose cística
que eu selecionei para falar com vocês. O que eu espero de vocês é que vocês tenham uma compreensão de que a fibrose cística pode causar todas essas complicações e que vocês enviem esses pacientes para os centros de referência. Muito obrigada pela oportunidade e estou aqui à disposição.